aqui é a Gabs e hoje eu vim conversar com vocês sobre ler em inglês. Para me ajudar a falar um pouquinho sobre isso, eu vou aproveitar e mostrar para vocês os livros que eu tenho na minha estante que estão em inglês. Antes de tudo, eu queria contar que eu não consegui concluir ainda nenhuma leitura em inglês, mas tá na meta que gostaria de concluir ainda esse ano, algum livro em inglês pelo menos. Meu nível de inglês, ele é avançado, né? Eu me viro bem, entendo bem, até falo bem, mas assim, o vocabulário é que eu normalmente pego, sabe? Sei que a leitura pode me ajudar muito com isso. Não só porque eu amo ler, né? Eu também gostaria muito de adquirir vocabulário através dessas leituras. Então vamos lá. O primeiro livro que eu comprei em inglês, na verdade eu não comprei, eu ganhei. Qual que é a história? Eu li Jogos Vorazes há muito tempo. Eu queria muito ter os livros na minha estante. Mas, como eu já tinha lido os livros, sabia as histórias, e eu nunca tive o hábito de reler livros, como eu já comentei com vocês várias vezes aqui no canal, pensei e falei, não vou comprar as edições dos livros em português. Vou comprar uma edição em inglês, porque aproveitar para treinar meu inglês, já que eu vou ler uma história que eu já conheço, então vai ser um pouco mais fácil de eu acompanhar. E realmente isso é indicado até pelos professores e pessoas que entendem um pouco de aprender novas línguas. E aí, meu pai me deu de presente o box de Jogos Vorazes em inglês, um box muito lindo, vou mostrar pra vocês. Esse é o box, eu quero mostrar pra vocês os livros, né, detalhes dos livros, só que eu gravo com meu celular, e aí pra imagem ficar legal, pra não ficar aquela espelhada, né, eu gravo com a câmera de trás do celular. Aí muitas vezes eu quero mostrar detalhes dos livros, e aí eu mostro pela metade e tal, então o que eu fiz hoje? Eu coloquei um espelho atrás, pra eu poder mostrar pra vocês com mais detalhes, saber o que eu tô fazendo, né? O que tá aparecendo realmente na câmera. Então talvez eu olhe um pouquinho pra trás, me desculpem, mas é pra eu saber se tá realmente enquadrado, tá bom? Box de Jogos Vorazes, que foi meus primeiros livros em inglês. São todos em capa dura. E aí são bem como as edições costumam ser, né, lá nos Estados Unidos em capa dura, né? Tem essa capinha que eles chamam de jacket, tá vendo? Que você tira, e aí embaixo tem como se fosse uma outra capa do livro. Gente, esses livros são muito bonitos. Então aí aqui tem o tordo do primeiro livro, né? Aqui na lombada escrito The Hunger Games, que é os Jogos Vorazes, né? Vocês já estão começando a ficar amarelados, preciso dar um jeito aqui. E eu até comecei a ler o primeiro, que é Jogos Vorazes, várias vezes, mas nunca concluí, infelizmente, porque eu senti um pouco de dificuldade pra fluir na leitura. A verdade é que muitas vezes quando eu tô lendo algum livro em inglês, eu sinto que eu tô correndo uma maratona, sabe? Parece que eu tô correndo atrás de alguma coisa. Você sente isso também? Se você sente, me comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Porque parece que eu tô sempre correndo uma maratona quando eu tô lendo em inglês. Segundo livro, que é Em Chamas, Catching Fire. Sim. E aí tem a jacket. E aí aqui dentro nós temos o tordo de chamas. Aqui dentro ele é amarelo, vermelho, com detalhes em preto. Terceiro e último livro, até o momento, né? Terceiro da trilogia principal, que é A Esperança, ou Mockingjay. E aí você tira a jacket. E aí vamos lá. Aqui. E aqui é preto. O próximo livro que eu tenho aqui na minha estante, que eu também já tentei ler, é, assim, um pouco diferente dos outros. Eu também ganhei esse livro. Eu tenho uma amiga que hoje mora nos Estados Unidos, né? E uma das vezes que ela veio visitar a gente faz um amigo secreto anual. E aí, quando a gente fez esse amigo secreto dessa vez, ela pôde participar. E, assim, ela juntou várias coisinhas. Obviamente, ela me tirou o amigo secreto. E aí ela me deu várias coisinhas que ela tinha trazido de lá. Uma delas foi um livro, que eu também já tentei ler várias vezes. Inclusive, no início do ano, eu tava separando uns livros pra vender ou doar. Ele tava até na pilha, porque eu pensei que eu não ia conseguir ler ele, porque é um tipo de história que eu não costumo ler. E assim, já tentei ler várias vezes e é aquela mesma sensação de estar correndo uma maratona. Eu não gosto muito de traduzir as coisas em inglês, nada, nem quando eu tô conversando com alguém em inglês, eu tô lendo algum texto, alguma coisa, eu não gosto de traduzir ao pé da letra, eu nunca gostei. Porque não foi assim que eu aprendi inglês, né? Na escola que eu fiz inglês, eu aprendi, por exemplo, entendendo, sabe? Então, por exemplo, a pessoa falava book e mostrava o objeto, e não eu sei que esse é um livro, mas eu não precisava traduzir, na verdade, que era um livro.
E é assim que eu acho que a gente deveria lidar com o inglês, tá? É a minha visão. Talvez por isso seja um problema, porque eu não gosto de ler com dicionário. E aí, eu gosto de pegar o contexto. Então, por exemplo, eu leio aquela determinada página ou parágrafo, e aí eu gosto de entender o contexto do que tá se falando ali naquela página ou parágrafo. Ao invés de pegar o tradutor do Google ou um dicionário e traduzir ao pé da letra. Eu não sei se isso talvez me dificulte um pouco, né? Porque daí eu acabo, às vezes, lendo uma frase inteira que tenha alguma palavra mais de uma palavra que eu não conheço. Eu quero aproveitar para aqui no canal também registrar um pouco dessa minha evolução lendo inglês, né? Vamos ver daqui a algum tempo como estarei, não é? Esse livro, inclusive, teve várias vezes, então, como eu disse, pra ser doado e tal. E esse livro é L.A. Candy, da Lauren Conrad. Basicamente, se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria Los Angeles Doce, tá? O título do livro. E essa edição é uma edição bem diferente dessa, por exemplo, de Jogos Vorazes, que é bem comum lá nos Estados Unidos. Eles chamam de paperback. A edição em capa dura é chamada de hardcover, e a edição em brochura é chamada de paperback. Mas é uma qualidade que, por exemplo, ele fica mais leve, ele é fácil de carregar na bolsa, mas se eu carregar na bolsa eu sei que ele vai estragar, que ele vai dobrar, enfim. E na verdade até na estante acontece isso. Confesso que eu não gosto dessas edições. Em comparação com uma edição dessa, a edição brasileira ganha disparado, pelo menos na minha visão, no meu conceito. O terceiro livro que eu tenho aqui na minha estante em inglês é um livro que também tem uma história. Porque eu fiz um semestre de letras há um tempo atrás, acho que foi 2016. E aí, durante a faculdade, teve um dia que eles fizeram um sebo, né? Tipo o Grêmio lá da faculdade, eu não sei como chama, não lembro mais como chama. Fez um sebo pra arrecadar fundos pra fazer melhorias no campus, enfim. E aí eles fizeram esse sebo, então tinha livros de R$5, R$2, muito baratinhos. Esse livro era um deles que eu vi lá e eu falei... Porque eu queria ler esse livro há muito tempo. Eu conheci esse livro naquele filme que se chama 3 Vezes Amor. Uma das personagens fala muito desse livro. E é um clássico que eu nunca li. Nem em português. Quando eu comprei esse livro, eu confesso que eu não sei se eu percebi na época que ele era em inglês. Eu acho que eu fiquei tão, assim, maravilhada que eu tinha conseguido ele. Já que ele tava lá por R$2, que eu falei, nossa, eu não posso perder essa chance, tipo, independente se é inglês ou não. Só que, gente, imagina ler em inglês, ainda ler em inglês clássico, inglês de 1800. Ler em português de 1800 já é difícil, imagina ler em inglês de 1800. Enfim, é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu vou ler esse livro. Eu tenho ele no Kindle em português e ainda não li. E aí depois eu quero ler em inglês, né? Eu vou me desafiar. Eu nunca... Gente, esse livro só vai sair da minha estante por cima do meu cadáver, entendeu? E é uma edição da Penguin. A edição em si já é muito velha, gente. Vocês podem ver que a folha tá amarelada. Ela tá bem, assim, antiga. Eu tava olhando aqui outro dia, esse livro foi... Esse aqui é de 1966. Gente, mais de 50 anos o livro. Então, assim, né? Ele vai continuar na minha estante até que eu não possa mais decidir sobre ela. Eu sei que é um inglês clássico, eu sei que é um inglês que vai ser um pouco mais difícil pra eu ler, vai ficar guardadinho aqui me esperando. Vou tentar falar um pouco mais rápido, que eu acho que o vídeo tá um pouquinho mais longo do que eu esperava. Recentemente, em janeiro, eu tive nos Estados Unidos. E aí eu comprei 2 livros, que foi a melhor compra que eu fiz naquela viagem. E esses 2 livros eu vou ler ainda esse ano. Eu tenho, assim, firmeza que eu vou ler ainda esse ano. Um deles é esse aqui, que é Once and For All. Vou ter que pesquisar a tradução ao pé da letra e aí eu coloco aqui embaixo pra vocês, porque eu não sei. Eu comprei esse livro junto com um outro, também da mesma autora, nessa viagem. E eu comecei a ler tanto esse quanto o outro. Eu não sei se era porque eu tava num contexto em que eu tava falando muito inglês, né? Não tive dificuldade nenhuma pra ler, gente. Não tive aquela questão do ritmo que eu falei, né? Que é sempre, parece que eu tô correndo uma maratona. Eu não senti isso quando eu tava lendo esses livros. Não sei se é a escrita da autora ou se é realmente um avanço que eu tive. Evolução, talvez, no meu entendimento, na minha leitura em inglês, pode ser. E também é uma edição em paperback. Também pode ver que é uma edição bem bobinha. Essa aqui, então, as folhas parecem até folha de jornal, gente. Eu não sei nem explicar. Se você costuma acompanhar o Booktube gringo, me fala aqui embaixo, porque eu não tenho hábito. Se eles costumam ler nessa edição, se é um hábito deles lerem essa edição. Porque a diferença de preço, gente, é grande, sabe? Por exemplo, esse livro em dólar custa R$10,99. Capa dura, que é o outro que eu vou mostrar daqui a pouco, ele custou R$19,99. Então a diferença é de $9. A diferença é bem considerável, quase o dobro do preço, né? Eu queria muito saber se as pessoas, se lá nos Estados Unidos é um hábito, né, lerem livros assim, ou se eles preferem a capa dura. Porque
o capa dura, ele não é também confortável de ler, né? Se você pegar um livro da Sarah Dessen em português, Canção de Ninar, por exemplo, você vê a diferença. Primeiro do tamanho do livro, né? Aqui. Que o livro em português, a edição em português é bem maior. Você vê a diferença, por exemplo, aqui, ó, você tem a orelha, né? É uma edição da editora seguinte aqui do Brasil. E aqui você não tem orelha. As folhas aqui parecem folhas de jornal. Tem uma folha até meio acinzentada. E aqui é uma folha amarelada. A grossura dessa capa é bem maior do que a dessa capa aqui. É uma questão de gosto, eu acho. Ao ver, a qualidade das edições brasileiras são infinitamente superiores às edições em paperback americanas. Tá? Agora, se a gente for falar de uma edição em capa dura, é outro nível. O problema é que eu acho a edição em capa dura muito desconfortável pra ler, porque parece que você vai estragar o livro lendo aqui, sem contar que é muito pesado. Rest of the Story, ou O Resto da História. Esses dois já apareceram aqui no vídeo de metas de leitura de 2020. Mesmo esquema do livro de Jogos Vorazes. Tem a jacket, ou essa capinha, né? Só que esse aqui não tem nada aqui embaixo. Fica só nesse azul, né? E aqui do lado tem o nome do livro, do autor e da editora, enfim. Essa aqui é uma edição especial da Barnes & Noble, uma livraria americana maravilhosa, que eu amei conhecer. É uma experiência muito diferente, você ler um livro de capa dura. Esse aqui, ele até que não é tão ruim de abrir. Não acho nem um pouquinho confortável de ler em capa dura, mas assim, se você for pensar em beleza da estante, em qualidade, em durabilidade, com certeza o capa dura dura muito mais. E o meu objetivo aqui foi conversar um pouquinho sobre essa questão de ler em inglês, ler num outro idioma. Também mostrar pra vocês os livros que eu tenho aqui na minha estante. Mas aqui embaixo pra mim, me dizendo se você lê em inglês, se você tem esse hábito, ou se você lê em outra língua também, diferente do português. O que você acha das edições em capa dura ou brochura, qual você prefere, o que você acha. Se você tem alguma dica pra ler em inglês também, por favor me coloque aqui nos comentários. Eu vou adorar saber e conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Clicar no joinha se você gostou desse vídeo. E até a próxima. Um beijo. Tchau. Peraí que o Telzinho tá chorando. Ah, meu Deus do céu. Vocês já conhecem o Telzinho? Esse é o Telzinho, meu neném.